falar com vocês de um outro assunto também super importante, que faz toda a diferença. Como vocês sabem, eu gosto de compartilhar com vocês tudo aquilo que eu vivencio no meu dia a dia, tudo aquilo que acontece no consignado, todas as alterações, o que os bancos nos trazem de informação, eu sempre trago aqui para vocês em primeira mão, certo? Pois bem, pessoal, eu vou trazer aqui para vocês os principais bancos que está pagando portabilidade. Exatamente isso. Muitos de vocês me perguntam assim, Aniele, qual o melhor banco? Qual o banco que está pagando? Qual o banco que está dando para fazer portabilidade? Claro que eu não vou ter como colocar aqui para vocês o melhor, tá? Por quê? Sempre vai depender do seu contrato. Como está o seu contrato? Quantidade de parcelas pagas, a taxa de juros do seu contrato, a sua idade, quanto está sobrando de troco para o cliente. Então, sempre vai depender de todos esses aspectos para saber exatamente em qual banco o seu contrato se encaixa, tá? Mas eu vou trazer aqui para vocês os principais bancos que mais estão pagando portabilidade, que está conseguindo efetivar, no caso, portabilidade, tá? Nem sempre é a questão da taxa, tá, pessoal? Eu sei que a gente bate muito em cima da questão da taxa, mas nem sempre é só a taxa, é só a taxa de juros que vai influenciar. Não, é todo um conjunto que vai influenciar para realmente saber se o seu contrato vai ser pago ou vai ser possível fazer uma portabilidade, tá certo? Sempre precisa analisar o conjunto, por isso que eu sempre falo para vocês. Sempre que alguém me questiona sobre portabilidade, eu falo, olha, eu preciso primeiramente analisar o seu contrato, verificar todas as possibilidades para ver se realmente ele se enquadra dentro das regras para fazer uma portabilidade. E depois disso, nós vamos ver o quê? Qual banco que vai se enquadrar? Quais os bancos que, no caso, será possível passar o seu contrato, tá certo? Mas vamos lá, então, para os principais bancos. Olha, na regra, o banco que está com a menor taxa de juros é o Banco Daicoval, certo? Já trouxe essa informação para vocês aqui no canal há dias atrás. O banco que está com a menor taxa de juros para a portabilidade é o Banco Daicoval. Porém, o banco que mais está conseguindo efetivar propostas de portabilidade, que está em primeiro lugar, seria o banco C6 Bank. Olha só que contradição, não é verdade? Por isso que eu falo para vocês que nem sempre é só a taxa, tá? Existe também a questão da análise do banco, né? Se o banco vai aceitar aquele contrato, se é viável para o banco aquele contrato ou não. Então, assim, no ranking de pagamentos de portabilidade, o banco C6 está em primeiro lugar, certo? Depois, sim, nós vamos para o banco Daicoval, que é o banco que está com a menor taxa de portabilidade. Está com uma taxa de 1,32, tá? Esse é o banco que está com a menor taxa. Não temos bancos com taxa menor do que essa. Pelo menos até o presente momento, nenhum banco se pronunciou com uma taxa inferior a 1,32, tá? Então, se você tiver contratos abaixo dessa taxa, aí, infelizmente, já não consegue fazer portabilidade. Mas muitas pessoas têm contratos com taxas acima e está conseguindo fazer. Então, vamos lá. Primeiro banco que está efetivando portabilidade, no caso, pagando realmente a portabilidade, seria o banco C6. Depois, nós vamos para o banco Daicoval, que é o que está com a menor taxa de juros. E, em terceiro lugar, nós ficamos com o banco Pan, que também está conseguindo efetivar várias propostas de portabilidade, tá? Então, em primeiro, segundo e terceiro lugar, seriam estes bancos.
Aniele, e os outros bancos também estão fazendo, só que com uma intensidade bem menor, tá? Bem menor do que esses 3 bancos que eu acabei de trazer aqui para vocês, como está a situação da portabilidade. Entenderam, pessoal, como está funcionando? Entenderam como está a portabilidade neste exato momento?